dia. Bom dia. Vamos lá. Aleluia. Deixa eu compartilhar aqui com o pessoal. Amém. Deus é bom. Deus é bom. Abençoado seja, Pai, esta live, Pai. Cada pessoa que entra aqui, Pai, que ela possa sentir, Pai, a Tua presença, Pai. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Senhor, abençoa, Pai, cada pessoa que vai estar entrando aqui. Abençoa a família dela, Pai, em nome de Jesus, Pai. Dê sabedoria, conhecimento, discernimento, Pai, em nome de Jesus, Pai. Fortalece ela, dá ânimo, dá esperança, Pai, para ela poder lutar cada vez mais, Pai, em nome de Jesus. Dá força, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse 7 vai dizer assim a palavra do Senhor. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha um selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá haviam 12.000 assinalados, da tribo de Rufém 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Asser 12.000, da tribo de Naftalim 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Isacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Depois destas coisas olhei, e eis que aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estava diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seu rosto, e adoraram a Deus. Aleluia, dizendo: amém, louvor, amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém. Aleluia. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro está no meio do trono, os apacentará,
e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Aleluia. Apocalipse capítulo 7. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Neemias capítulo 9, 38 ao 10. E com tudo isso fizemos um firme concerto, e o escrevemos, e selamos os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. E os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Acalias, e Zedequias, Seraias, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Merimote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maceias, Bilgaia, Semaias. Estes foram os sacerdotes, e os levitas, Jesuã, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadad, Cadmiel, e os seus irmãos, Sebaia, Odias, Quelita, Belaias, Haná, Micá, Reobe, Assabias, Zacur, Zerebias, Sebanias, Odias, Banim, Beninum, os chefes do povo, Barós, Paat, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebaia, Adonias, Bigvai, Adim, Até, Ezequias, Azum, Odias, Assum, Bessaia, Harif, Hanot, Benai, Magipias, Mesulão, Ezir, Mezebel, Zadok, Jadua, Pelatias, Hananias, Oséias, Hananias, Assub, Aloís, Pileá, Beque, Reum, Azabiná, Maceias, Aias, Aná, Maluque, Arim e Bená. E o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos os que tinham separado do povo das terras, para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os sábios e entendidos. Aleluia. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram numa anátema e num juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo seu ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os seus mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, e de que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos, e de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado algumas fazendas e qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e deixaremos o ano sétimo e todo e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada um a terça parte de um ciclo, para o ministério da casa do nosso Deus. Aleluia. Para os pães da proposição e para a contínua oferta de manjares e para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas e para as festas solenes e para as coisas sagradas e para os sacrifícios
pelos pecados, para reconciliar Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Aleluia. Bom dia, Alane. A paz do Senhor. Deus abençoe. Também lançaremos sortes entre os sacerdotes levitas e o povo acerca da oferta de lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus. Casas de nossos pais a tempos determinados de 1 ano em ano, para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. E que também traríamos as primeiras novidades da nossa terra e todos os primeiros frutos de todas as árvores, de 1 ano em ano, à casa do Senhor, e o primogênito dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas vacas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Senhor. Aleluia. Bom dia, mãe. Bom dia, amor. Benção, mãe. E que as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alcançadas e o fruto de toda a árvore e o mosto e o azeite traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus e os dízimos da nossa terra aos levitas, e os levitas pagariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. E o que o sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro. Aleluia. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alcançadas do grão, do mosto e do azeite, porque ali estão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Aleluia. Neemias capítulo 10. Amém. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Salmo 102 vai dizer assim a palavra do Senhor. Aleluia. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como erva, pelo que me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos me pegam a minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como um mocho nas solidões. Velo e sou como um pardal solidário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam, pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantastes e me arremessastes. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva que voa secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu me levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o teu determinado já chegou. Aleluia. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, quando o Senhor edificar Sião e na sua glória se manifestar.
e atender à oração do desamparado, e não desprezar sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se cair louvará ao Senhor, porquanto olhará desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos todos congregarem e os reinos para servirem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu: Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu, cujos anos alcançaram todas as gerações. Aleluia. Desde a antiguidade fundastes a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma vestes, envelhecerão, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmemente perante a ti. Aleluia. Salmo 102. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Amém. Provérbios, capítulo 7. Vai dizer assim: Meu filho, obedeça às minhas palavras, e no íntimo guarde os meus mandamentos. Só um momento, que eu acho que minha mãe tá batendo na porta ali. Voltei. Não foi minha mãe não, foi minha prima. Amém. Vamos lá, Provérbios capítulo 7. Meu filho, obedeça as minhas palavras, e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga a sabedoria, você é minha irmã. Aleluia. Chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com as suas palavras sedutoras. Da janela da minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina da certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite. Crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica a espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-lhe descaradamente e disse: Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo, vim à sua procura, e encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino, do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da sua lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios.
imediatamente ele a seguiu, como boi levado ao matadouro, ou como servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como um pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, me dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Livro O Peso da Glória. Seus deveres podem ser muito diferentes. Diferentes porque pode haver outros motivos além da retaliação egoísta para bater de volta. De fato, como o público era de pessoas individuais de uma nação desarmada, parece difícil que eles tenham presumido que o nosso Senhor estivesse falando de guerra. Não seria em guerra que eles estariam pensando. O que mais provavelmente estava na mente deles eram os conflitos entre os moradores de um vilarejo. Essa é a minha razão principal para preferir essa interpretação à sua. Qualquer afirmação que deve ser considerada no sentido em que teria sido percebida no tempo e no lugar em que foi feita, mas eu também penso que uma tomada dessa maneira ela se harmonizaria melhor com as palavras de João Batista aos soldados e com o fato de que uma das poucas pessoas a quem nosso Senhor elogia sem reservas era um centurião romano. Também me permiti supor que o nosso Novo Testamento é coerente consigo mesmo. O apóstolo Paulo aprova que um magistrado use a espada. Romanos 13, 4. E assim o faz o apóstolo Pedro, 1 Pedro 2,14. Se as palavras do nosso Senhor devem ser tomadas no sentido tão qualificado que o pacifista exige, seremos então forçados a concluir que o verdadeiro significado dado por cristão e que está encoberto para aqueles que viveram na mesma época e falaram a mesma língua que ele e a quem ele mesmo escolheu como seus mensageiros no mundo, bem como de todos os seus sucessores, foi finalmente descoberto em nosso tempo. Sei que haverá pessoas que não acharão de que esse tipo de coisa seja difícil de acreditar, assim como existem pessoas prontas para sustentar que é o verdadeiro significado de Platão, o Shakespeare, estranhamente oculto de seus contemporâneos e sucessores imediatos, preservou sua virgindade para os ousados abraços de um ou dois catedráticos modernos. Contudo, não posso aplicar as coisas divinas em um método de exegese que eu já rejeitei com desprezo em meus estudos de leigo. Qualquer teoria que se baseia num suposto Jesus histórico a ser escavado dos evangelhos e colocando em oposição ao ensino cristão, pois produz um Jesus histórico, multifacetado, um Jesus liberal, um Jesus pneumático, um Jesus bartiano, um Jesus machista, são a safra barata da lista de cada editora, como novos Napoleões e novas Rainhas Vitória. Não estou à procura de fantasmas para a minha fé e salvação. Aleluia. Com o nome de Jesus a gente não se brinca, né? A autoridade cristã, portanto, falha comigo em minha busca pelo pacifismo. Ainda permanece a questão de que, se eu ainda me mantenho como pacifista, deveria suspeitar da influência secreta de alguma paixão. Espero não ser mal compreendido aqui. Não tenho intenção de me juntar a algum tipo de zombaria a qual aqueles
de sua persuasão são expostas na impressão popular. Digo desde o princípio de que acredito que seja improvável haver alguém presente que seja menos corajoso do que eu, mas também tenho de dizer que não existe uma pessoa viva tão virtuosa que necessite sentir a mesma insultada ao ser solicitada a considerar a possibilidade de uma paixão deformada, quando a escolha é entre muita felicidade e tanta desventura. Aleluia. Glória a Deus. Final da Tempestade. Livro. Por mais que algumas delas reconheçam a importância do Evangelho e a mensagem pregada por Cristo, a questão é que não perdem a oportunidade de arriscar em outras fontes, seja as quais forem. Exemplo disso é alguém que acredita em signos, o famoso crente de Áries. Às vezes, quando vou pregar em algumas cidades, tenho a chance de conversar com as pessoas e sempre aparece alguém querendo saber o meu signo. É claro que não destrato ninguém que chega até mim com perguntas ou comentários assim, mas no fundo fico com um pouco chateado, porque isso prova que a pessoa ainda não conheceu Jesus profundamente, a ponto de saber que apenas Deus define quem somos e está no controle de tudo o que acontece conosco. Aleluia. Eu sei que parece algo duro, e de fato mas devemos permitir que a verdade faça o seu trabalho, ainda que doa, porque se isso acontecer, o resultado só pode ser a liberdade. A pessoa vai se libertar, né, desses dogmas, desses preceitos, né, que buscam. João 8,32. Ao dizer tudo isso, meu intuito não é ferir ou estabelecer uma lista de regras sobre o que você pode ou não fazer. Afinal, você tem o direito de acreditar e praticar o que quiser. Essa é a beleza do livre-arbítrio. Porém, quando passarmos a andar com Jesus, nossa postura não se trata mais de obrigações ou pré-requisitos para pertencer a um grupo específico, mais do que realmente precisamos ou não em nossa vida com Cristo. Nunca foi a respeito de um jeito característico de falar, vestir-se ou de comportar. Muito embora o que é externo também revele muito sobre o que professamos, e era exatamente nisso que Cristo repreendia os fariseus, porque eles eram tão rígidos em seguir a lei no que dizia respeito a cuidar dos rituais e das aparências, contudo por dentro, onde ninguém via, estavam cheios de cobiça, falsidade, avareza, perversidade e imundície. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidados nos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos sem omitir aqueles líderes insensíveis, pois coais o pequeno mosquito, mas engolis um camelo? Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas dentro estão repletos de avareza e cobiça. Fariseu, que não enxerga, limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que se da mesma forma o exterior fique limpo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caídos, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda espécie de imundície. Assim também sois vós, exteriormente pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Mateus 23, do 23 ao 27. Aleluia. Então, são aqueles falsos profetas, muitas vezes de hoje, que parece bonito, parece que tem uma vida perfeita, parece que não peca, mas não. Muitas vezes a gente não sabe o que está dentro do coração dele, aquilo que ele tem carregado
no seu interior, aquilo que só Deus sabe. Então, não olhe para simplesmente, né? Não julgue um livro pela capa. Não julgue um livro pela capa. Não olhe simplesmente para o exterior, mas olhe para aquilo que está dentro. Faça perguntas sucintas que vão fazer a pessoa repensar o que a pessoa vai responder. Amém? A maneira como Jesus adverte os doutores da lei mostra que sua preocupação não é sobre o que aparentemos ser, mas sim o que verdadeiramente somos. O que somos está verdadeiramente nos nossos corações. E o que está no teu coração? Hein? O que está no teu coração? Ah, mas Edmundo é assim, mas o que será que está no coração dele? Será que o coração dele, Jesus está lá? O amor de Jesus está lá? Amém? Às vezes eu simplesmente clamo a Deus por ajuda. Escudo de proteção de Deus, Salmo 91, livro. Há muitos anos, nosso filho Bill, tinha um rebanho cabrino em uma área perto da baía. Durante uma enchente, quando as águas começaram a subir e a inundar a terra, alguns homens viram as cabras serem atingidas pelas águas e as colocaram dentro do sótão do celeiro para que não se afogasse. Na manhã seguinte, haviam-se formado um rio com quilômetros de largura, levando na correnteza árvores desraigadas e tudo que estava no caminho. Havia contado a Bill sobre os animais e, apesar das estradas bloqueadas e a correnteza, ele saiu de um velho barco a fim de resgatar o seu pequeno rebanho. Ele sabia que algumas horas elas morreriam de sufocadas e com sede. Foi da pequena Willie a cabra favorita de Bill por causa do tempo que ele passou dando uma madeira a ela, o primeiro bálido que ele ouviu quando chegou perto do celeiro. Como esperado, assim que forçou a porta, embora as águas passassem com força, Willie foi a primeira a pular em seus braços. Bill conseguiu resgatar as outras cabras após várias viagens de barco na enchente. Uma equipe de filmagem de Abilene, enquanto registrava a enchente, viu Bill arriscando a vida para salvar suas cabras. Aquela se tornou a história do dia, aparecendo no noticiário das 6 e depois no das 10. Embora seja um relato bonito, toda vez que eu penso em Bill resgatando aqueles animais do perigo, imagino como é misericordioso em nos socorrer quando o chamamos com sinceridade, pedindo-lhes ajuda. Seja sincero com Deus. Fale o problema, peça a Ele, clame a Ele. Se você está passando por problema, clame a Deus, porque Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Assim como essa história que a gente está vendo aqui de um criador de ovelhas que foi ao seu socorro. E a gente tem na Bíblia esse exemplo. Qual do seu pastor, né, que pega aquelas 99 que estão ali com ele, larga e vai em busca de uma? Pode ser você que está aí precisando de socorro, que está aí precisando de um alento. Amém? Por mais importantes que sejam as orações individuais, nada se compara a uma unção, uma nação orando com fé. Quando os soldados ingleses estavam presos em Dunkerque, com o exército alemão atrás e o canal inglês na frente, o primeiro-ministro avisou a nação que apenas 2 ou 3 mil dos 200 mil soldados britânicos poderiam ser resgatados naquelas praias. No entanto, não havia quem fosse capaz de estimar o poder de um país em oração. As igrejas da Inglaterra ficaram lotadas. O rei e a rainha se ajoelharam na abadia de Winchester, bem como o arcebispo de Canterbury, o primeiro-ministro, o gabinete e todos os parlamentos. Aleluia! Inesperadamente, um dos generais nazistas resolveu reagrupar e ordenar que as tropas alemãs parassem quando estavam a apenas 12 quilômetros de distância em Dunkerque.
Hitler tomou a dura decisão de segurá-los ali por um período indefinido. O tempo, de repente, provou ser um grande impedimento para os planos inimigos de atirar nas tropas inglesas, as quais pareciam estar como ratos presos nas costas francesas. Instantaneamente, cada embarcação disponível, inclusive iates e barcos particulares pilotados por generais de bancos, pescadores, escoteiros, professores universitários e capitães de reboque, começou a missão de resgate. Até os da briga de incêndio de Londres entraram em ação. Aleluia! Quando Deus quer, é assim. Até os estaleiros foram rapidamente colocados para consertar as embarcações estragadas, para que pudessem voltar para buscar mais soldados. Qualquer um diria que a missão era absurda, mas as orações de toda a nação os fortaleceram em uma das empreitadas mais perigosas e aparentemente impossível de toda a história. Aleluia! Nos barcos que os levavam para a segurança, os homens começaram a orar. Muitos nunca tinham orado antes. Nos campos da Inglaterra, muitos pediram permissão para orar. Ficou claro que todo o país que seus clamores estavam sendo ouvidos. Mais de 7.000 tropas foram evacuadas. Aleluia. Glória a Deus. No primeiro dia, no final, havia 338.000 tropas britânicas, belgas e francesas salvas. Aleluia. Salvou-se todo mundo. Quando Deus quer, tudo é feito. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. Creio, sim, eu creio no meu Deus. Aleluia. Salmo 91 vai dizer assim o Senhor: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Salmo 91. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. 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 Salmo 23 vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele é o teu pastor, nada vai te faltar. Em vez de pastagem me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome.
Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és perfeito, Pai. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Amém. Vamos lá, eu vou terminar essa live. Deus abençoe a vida de cada um. Santo Deus, Pai amado, Pai querido, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és perfeito em tudo que faz, Senhor. Abençoado seja, Pai, essas pessoas que estiveram aqui nesta live, Pai. Abençoa, Pai, cada um que representou a sua família. Abençoa a família de cada um, Pai, que esteve aqui, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa quem vai estar vendo esta live, Deus. Eu não sei quem vai ver, mas abençoa, Pai, a vida dela. Cura, liberta, Senhor, as pessoas que precisam de uma cura, de um renovo, Pai. Renova, 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 Pai, agora, Pai. Dá um renovo espiritual, Pai, na vida dessas pessoas que precisam, Pai. Que a Tua graça, que o Teu amor possa reinar cada vez mais sobre a vida dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, eu já te agradeço agora por mais um dia, Pai. Aleluia, Deus. Tu és bom. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és perfeito em tudo que faz. Amém. Amém. Deus abençoe. Que a graça e o amor de Jesus Cristo esteja sempre contigo. Sempre contigo. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Obrigado, Senhor. Só uma duvidazinha. Tem quanto de curtida aqui? Tem quanto aqui? Pra mim tá aparecendo 2K. 2K,2. Pra vocês aparece quanto aí? Oi, Enzo. Deus abençoe. Deus abençoe a você, a mamãe, a papai. Acho que eu vou ter que usar. Vou ver uma estratégia. Deus é bom. Deus sabe todas as coisas. Amém. Gratidão a todos. Deus abençoe. Fica com Deus.